ser empreendedor, eu tenho que ter uma ideia revolucionária. A maior ideia de todos os tempos. Vou criar a roda de novo. Aliás, gente, é um pecado a gente ficar nessa ideia de querer procurar uma super ideia. Bom, pode ser que você esteja sentado em cima de uma grande ideia, tá? E se esse é o caso, mulher, vamos botar essa ideia para fora, vamos botar essa ideia para frente. Porque todas as grandes ideias surgiram de algum lugar, alguém que visualizou alguma coisa que as pessoas não estavam vendo. Não precisa ficar, querer inventar a roda de novo, porque a roda já existe, tá? Então, vamos para frente. E às vezes, gente, às vezes não, na maioria das vezes, o tal do feijão com arroz bem feito funciona. Precisa ter muito dinheiro para empreender. Denise, não, eu não comecei a empreender ainda, porque precisa ter muito dinheiro. Minha gente, tem negócio que você consegue começar com absolutamente nada. É verdade, é verdade. Eu vou dar um bem simples que não precisa de nada. Você precisa, talvez, de um computador e de um celular, imagino eu. Ninguém precisa ter muito dinheiro para começar. Como eu falei, tem gente que começa do absoluto zero. É preciso ter financiamento inicial. Ter muito, o que é esse financiamento inicial, gente? Ter muito dinheiro. Ué, bom seria. Se você tiver muito dinheiro, no mundo ideal, como é que você começa uma empresa? Você começa uma empresa, você faz todo um planejamento, orçamento, fundo de reserva, enfim. Mas assim, não é necessário, entende? No mundo ideal, seria bom que você começasse com um bom investimento? Seria, né? Se você tivesse um bom investimento, seria maravilhoso. Mas eu sou da linha que eu acho que eu acredito muito nisso, né? Que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão, sabe? Tem que fazer planejamento? Tem. Gente, não se engane. A maioria das empresas microempreendedoras, elas fecham em menos de 5 anos, tá? Pesquisa do Sebrae. E por quê? Porque falta planejamento. E sem planejamento, gente, fica muito difícil. Você pode até começar sem um planejamento, mas para que você continue, verdadeiramente você precisa ter um planejamento. E não é difícil, gente, é simples, porém você tem que saber fazer e também lembrar que é uma coisa que está sempre atualizando, não é? Não, eu fiz, está pronto, está fechado, não. É um negócio que está sempre atualizando, tá? O fracasso é ruim, fracasso é péssimo, né? Porque a maioria das pessoas acham que errar é muito ruim. Aliás, gente, esse aqui é um que é bom falar. Vou abrir o bocão aqui agora. Muita gente por aí quer empreender, mas a pessoa não empreende com medo de quebrar. Só que, deixa eu te contar, se você não começar, você jamais vai saber se daria certo, se daria errado. Mas eu preciso de garantia, então não tem garantias. Aliás, o que é garantia? Né? Deixa eu te perguntar. O que é garantia? Se você for para o serviço público, você tem algumas garantias a mais. Mas hoje em dia a gente já sabe que nem tanto assim como era antigamente. Entende? Se você é CLT, aquela eu conto, vocês contam. Né? Gente, CLT não tem garantia nenhuma. A única coisa que CLT tem é assim, tem as contas se a pessoa é demitida, mas na hora que o seu chefe não precisar mais de você, não se engane. Ele vai virar para você e vai falar, pode ir embora. Então, assim, não há garantia. Então, muita gente deixa de empreender por medo de quebrar, por medo que vão falar de mim. Meu amor, só comece e vai com Deus. Por quê? Porque a gente vai aprendendo ao longo do caminho, tá? E a gente erra e aprende com erro. Se você errou, aprendeu, aprendi. Então, tá ótimo. Tá? O que não pode é eu errar e continuar errando. Aí eu erro de novo a mesma coisa. Não, eu posso errar outras coisas. Mas o mais importante, especialmente no negócio, é errar e como é que eu vou aprender? A grande maioria dos grandes empresários, vocês podem ir atrás de conhecer a história, de ver entrevista. A pessoa quebrou 2, 3 vezes antes do negócio dar certo, antes de descobrir o negócio da vida dele. Entende? Mas é necessário que você percorra aquele caminho até encontrar o seu caminho, o seu negócio.
como eu, comecei a loja de brinquedos, deu errado em de jeito nenhum, deu muito certo, eu me dei super bem, conheci muita gente, aprendi demais. E eu fechei a loja no melhor momento da loja. Mas eu fechei porque eu entendi que meu negócio era outro. Então, o fracasso, gente, é parte do processo, não tem jeito, não tem como você ser grande e, né, gente, olha só o Trump perdeu tudo, todo o dinheiro que ele tinha em 2 anos, ele recuperou tudo de novo, sabe? Então, o errar, o fracassar, não é fracasso, é o ponto de vista que você olha. Mas o ponto de vista que você tem que estar olhando é, aprendi, então valeu a pena, bola para frente. O empreendedor precisa trabalhar horas, todas as horas do dia. Eu vejo assim, eu vejo que você precisa, sim, dar mais, mas você tem essa flexibilidade, como eu falei. Eu tinha um filho na época que eu comecei a empreender, meu filho tinha 2 anos e pouquinho. E isso é o que me deixa mais feliz e encantada com o empreendedorismo. É porque eu consigo fazer os meus horários. Se eu tivesse trabalhar de 9 às 5, eu não ia conseguir trabalhar. E não ia conseguir ganhar o que eu ganhava, de jeito nenhum. Entende? Mas a gente tem que olhar por esse ângulo, dessa flexibilidade. Né? A gente tem que ter, por isso que a gente precisa, de novo, do quê? Do planejamento. Ter clareza do que você está fazendo, por que você está fazendo, por quanto tempo. Então, essas horas loucas, você pode até trabalhar, mas assim, você tem que botar um período ali. Tá? Por quê? Porque o corpo da gente não aguenta, gente. Quando eu fui morar em Londres, no começo, por uns 3 anos mais ou menos, eu trabalhava 16 horas por dia. Mas, gente, o corpo da gente não aguenta trabalhar num ritmo desse por tanto tempo. Naquele tempo, justamente, eu não tinha família, não tinha filho, né? Quando você tem filho, aí o negócio já é bem diferente, tá? E aí eu deixo de novo a pergunta para você, gente. Quanto vale os teus sonhos? Teus sonhos valem o teu sacrifício? Os teus sonhos valem? Porque uma vez também, gente, que você consegue, por isso que é tão importante a gente ter esse organização, esse planejamento financeiro, né, do negócio, porque aí você sabe quais são suas metas. Se você, uma vez que você bate a meta também, você pode talvez trabalhar um pouco menos, você pode talvez tirar férias naquele momento que você julgue necessário ou oportuno, entende? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O mercado é sempre previsível. Gente, mercado previsível? Não, né? Mercado não é previsível coisa nenhuma. Gente, o mercado, muito pelo contrário, o mercado é imprevisível. E a pandemia, ela veio exatamente nos mostrar isso, né? As empresas, o que aconteceu na pandemia? Gente, um monte de empresa, a pandemia começou com um mês. Um monte de empresa já quebrada. Ai, meu Deus, a pandemia, os negócios estão tudo quebrando, não sei o quê. Mas aqui, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esses negócios que quebraram com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, esses negócios, eles já estavam quebrados. Eles não quebraram por causa da pandemia, eles já estavam quebrados antes da pandemia. Aí, com a pandemia, eles só fechou as portas. Por quê? Porque o negócio não tinha planejamento, não tinha capital de giro, não tinha. Ele estava trabalhando ali, gastando, né, muito mais, às vezes, do que o que ele já estava ganhando. Então, a gente tem que olhar isso. Por isso que é, de novo, tão importante ter controle do seu negócio. Gente, negócio, nós precisamos ter e estar em controle do nosso negócio. É igual dinheiro. Tá? Quem manda em quem? Eu não posso deixar o dinheiro me controlar, não. Quem manda aqui sou eu. Quem manda no meu negócio sou eu. Agora, como é que eu vou controlar uma coisa que eu não conheço? Entende? Por isso que é tão importante você entender quais são seus números, o que entra, o que sai, né? O que é certo ali todo mês que você vende cerca daquele ali, o que você vende diariamente, entende? Eu só vou ter controle se eu conhecer. Se eu não conhecer, eu não controlo. O negócio está me controlando. Tá? Então, e aí, nesse que muitos negócios quebraram, muitos negócios prosperaram. Gente, qual foi o negócio que disparou assim na frente? A pandemia começou e disparou assim com tudo. Magazine Luiza. O Magazine Luiza, eu acho que eles faziam pouquíssimas entregas naquele tempo. Faziam entregas, mas era assim, era mais lento, era mais espaçado. Gente, o Magazine Luiza disparou. Por que o Magazine Luiza disparou? Foi o que estava entregando mais rápido. Porque eles estavam preparados.
Eles estavam preparados. Quando aconteceu, muitas vezes aquilo ali, eles só anteciparam alguma coisa que eles já tinham na visão deles ali na frente um pouquinho. Às vezes estavam planejando dali a 2, 3 anos, 5 anos fazerem isso. Só que se eu não tenho esse planejamento, eu não vou conseguir me adequar a tempo. Entende? Por isso, de novo, eu só consigo controlar o que eu conheço, o que eu sei. O que eu não sei, eu não tenho como controlar.